Bom dia, eu sou o Guilherme, meu tutor é o Custódio, e o meu projeto é um sistema híbrido entre OCR e LLM com fine tuning para paleografia brasileira, né? Estudo de manuscritos antigos, de documentos antigos. Inicialmente eu vou começar com uma introdução e contextualização e uma fundamentação histórica, e depois eu vou mostrar a aplicação rodando. O desafio da paleografia digital, né, é que o acervo histórico brasileiro, principalmente antigos, eles são normalmente em papel. A digitalização é sempre uma imagem, mas não tem a transcrição exata do que está escrito lá dentro, então fica muito difícil fazer essa transcrição, principalmente pela caligrafia variada, né, muito em cursiva, que cada pessoa tem uma forma de caligrafia, pode dificultar a transcrição. Degradações físicas, como manchas, rasgos, partes faltando, o uso de abreviações e também o texto não está bem estruturado. E é importante ter esses dados, né, que tem nos registros, por exemplo, e para pesquisa histórica ou estudo de parentesco, né, genealogia, e dessa forma, o impacto prático disso, né, de obter esses dados, é que transcrições manuais são muito lentas e custosas, né, transcrever isso manualmente, principalmente pela quantidade de dados que provavelmente tem, só considerando registros civis, e mesmo soluções automáticas, né, ferramentas automáticas de transcrição, ainda trazem muitos erros, né, muitas saídas ruidosas que ainda exigem uma revisão humana bem intensiva para verificar o que está correto ou não. Dessa forma, o meu trabalho seria botar mais uma camada entre a transcrição automática e a revisão humana, que é uma LLM. Ela vai pegar a da ferramenta automática, que é um OCR, e vai passar por uma correção usando uma LLM para fazer correções mais óbvias, assim, que a OCR faz. E dessa forma, junto com fazer essa pipeline de transcrição, ela também vai avaliar como é que a capacidade da correção da LLM, enquanto mantém dados que que devem ser imutáveis, como data, locais e nomes, né? E também verificar como é que ela alucina, né? Ela começa a criar informação que não tem um contexto da informação, no contexto do documento. Nomeação teórica. Bom, OCR é um termo geral para reconhecimento de texto em imagem. Os tradicionais eram focados em textos impressos e ele fazia uma leitura caractere a caractere. Teve uma evolução dela para conseguir fazer a leitura de manuscritos, né, que é o HTR, e em vez de ler caractere, normalmente pega uma sequência e avalia o contexto para conseguir fazer uma transcrição mais precisa. Nesse projeto, o OCR que eu estou usando é um de terceiros, né, do Google, que ele é considerado um OCR, né, por padrão, mas ele, só para deixar claro que ele usa o HTR, ele usa outros modelos mais complexos dentro dele, para conseguir fazer uma leitura de manuscritos com mais precisão. E LLM são modelos treinados com grande volume de dados para fazer geração de linguagem natural, então, e conseguir fazer esses padrões de lógica de sintática e semântica. Né? Aqui, como eu falei, ele vai ser usado para fazer a pós-correção, e só levantando que a LLM pode botar informações incorretas, né? Se a entrada for muito ruidosa, pela alucinação. Tá. Aí, aqui eu vou mostrar, então, agora a demonstração. A demonstração é basicamente da parte de interface do usuário. Tu pega aqui, tu bota uma imagem. Aqui ele bota um preview da imagem, tu bota em transcrição, ele vai ser enviado isso aqui para um servidor remoto que vai fazer o processamento. E dentro, quando o tamanho da imagem, provavelmente dentro de 7 ou 10 segundos ele vai fazer. E o resultado, basicamente, é o tempo de processamento, o documento original que foi enviado, e uma comparação entre o OCR e o que ele foi traduzido. Note que ele ainda tem bastante ruidez, né? Ele basicamente está tentando pegar de dados de treinamento para conseguir completar, mas certas partes ele consegue manter, outras, como por exemplo, ele colocou estado do Rio de Janeiro, é o que é esperado, mas provavelmente ele pegou de dados de treinamento. Manteve, por exemplo, cartório aqui, conseguiu traduzir distrito, manteve aqui o 900, mas ele era para ser 12, ele botou 2.
tem alguns erros de alucinação. Eu peguei outros exemplos aqui para mostrar mais rápido. Por exemplo, aqui ele conseguiu traduzir exatamente o início ali falando da data, né? Conseguiu corrigir, por exemplo, o 7 e o 8 que estava com acento e ele traduziu certinho. Nesse outro exemplo aqui, ele teve muita ruidez, mas uma parte em específico ele conseguiu traduzir bem certinho, que é essa parte aqui onde fala das especificações, dos detalhes da criança, né? Que aqui, por exemplo, ele botou aqui a cor branca no sexo masculino e manteve o acento por conta de que, naturalmente, ele teve o acento. E aqui ele conseguiu completar o masculino, ele viu o masco e ele entendeu que era masculino. O restante teve muita ruidez. Aqui um outro exemplo, né? Teve bastante ruidez, mas ele conseguiu, por exemplo, pegar o texto jurídico de lá ver esse termo, né? Conseguiu identificar daqui, mas depois a OCR pegou, por exemplo, o termo action, e aí basicamente ele alucinou aqui, pensando que era um livro de ações, e aí ele virou uma bola de neve e continuou no erro. Esse exemplo aqui, ele manteve bem, só teve alguns problemas com alguns nomes, né? Aqui, no caso, ele conseguiu corrigir bem, aqui mantendo uns erros interessantes. Ele basicamente considerou, por exemplo, esse in no meio. Aqui, o único erro foi aqui que era para ser neto paterno, ele botou aos paternos. E ele também errou aqui no final, né? Eu acho que aqui não era para ser filho, mas não tinha muito detalhe para ele conseguir pegar. E o último aqui é só um exemplo que, na verdade, é para indicar como que a LLM tem o problema de memorização dos dados de treino, né? Esse aqui é um que foi usado nos dados de treino e dá para ver que ele, basicamente, ele só viu que esse padrão aqui ele foi pegado no treino e ele só repetiu o que era esperado. Então, não tem como, por exemplo, ele identificar tudo isso aqui a partir do OCR. Tem informação a mais aqui que provavelmente foi pegado do dado de treino. Tá, olhando agora voltando para cá. Agora como é que eu implementei, né, como é que foi a arquitetura. A LLM ela usa essa framework Ansloff para fazer a otimização de VRAM, para ter um desempenho melhor. O dataset é bem pequeno, por isso que eu acredito que tenha muita memorização. Eles são 45 recortes para treino e 5 para fazer a análise de métricas, usado do Frame Search. São recortes parecidos com o que eu mostrei de exemplo. Ele recebe o OCR, ele corrige, o modelo é o Llama 3 com 8 bilhões de parâmetros, e ele faz um prompt mask para avaliar só a parte do texto corrigido e não, tipo, memorizar texto sujo do OCR. E ele faz uma estruturação de tarefa com tokens especiais só para fazer uma separação melhor para ele identificar. A arquitetura é cliente-servidor. Ali, como eu falei, né, ele tem essa parte do interface do usuário, ele só serve para fazer o envio da imagem para um nó de processamento que é remoto. Ele faz basicamente só o gerenciamento de requisição e espera o resultado voltar. Ele faz essa comunicação com o nó remoto via uma biblioteca chamada ngrok, que faz um link de referência, público para fazer a comunicação. E o nó de remoto de processamento ele é feito no Colab por conta do peso de processamento de geração do LLM, né? Ele usa, no caso, ele está usando o GPU L4, que é uma versão um pouco melhor que o T4, e ele faz esse processamento remotamente. Então, aqui só falando, né, ele só serve para fazer o upload da imagem, ele gera um ID único, que é a tarefa, que é o ID único de tarefa, aí fica esperando esse resultado voltar. Depois ele apresenta aquilo que eu mostrei, que é a imagem, o texto bruto do OCR e o texto corrigido, entre aspas, com o tempo de resposta para ser devolvido. No nó remoto, ele basicamente só faz isso aqui, né? Ele chama o OCR, gera o texto, devolve, manda para a Llama e o LLM e faz a correção e devolve, né? Ele tem algumas restrições para não ter tanta alucinação, mas mesmo assim ainda vai acontecer. Em relação aos resultados de discussão, ele foi avaliado tanto em parte mais matemática, que é erros de caracteres e erros de palavras, taxa de erros, né? Como uma análise mais qualitativa ali, como mostrei nos exemplos, né? Uma parte que ele conseguiu operar melhor.
e também na coerência histórica de manter, por exemplo, o idioma esperado, né, que é um português mais arcaico que atualmente. Aqui uns outros exemplos que eu vi durante os testes, por exemplo, ele conseguiu identificar que ela vê esse termo e também aqui o texto ele corrigiu para ele estava 900, ele botou 900, assim por diante. Ter esses erros mais comuns, mais pontuais, ele conseguiu formatar melhor do que uma previsão muito mais abrangente. Em relação às métricas, né, ele teve uma piora em relação ao OCR, provavelmente por conta dessa alucinação, né, e principalmente quando é um pouco mais ruidoso o que o Google Vision, o OCR devolveu, ele vai tentar, ele não conseguiu dar, e o tamanho do dataset também é bem pequeno, né, o dataset de treino, então ele tentou alucinar e tentou mesmo botar a coisa que ele usou no treinamento, o que pode ter causado esse aumento nos erros. Bom, desafios e limitações, claramente a parte de escassez de dados, né, dificultou porque ele ficou no overfit, ele ficou memorizando os dados que ele teve durante o treino, e então seria melhor ter um dataset bem maior, mas como eu fiz esse dataset manualmente, né, eu peguei vários recortes e transcrevi manualmente isso, ficou um pouco complicado de fazer um dataset tão grande. Aqui, viés de identidade, que ele normalmente vai errar nomes e locais e datas por conta de generalização, né? Ele, como não tem muitos dados, ele dificulta essa generalização. E em questão de generalização também, ele só vai focar, ele foi treinado por registros civis de nascimento, casamentos e óbitos, então se tentar outros tipos de registros, provavelmente ele não vai operar muito bem, né? Menos ainda do que normalmente. E aqui, só falando que eu recortei para ter um melhor processamento, né? Para ele processar mais rapidamente e também amarrar um pouco mais essa questão de alucinação dele. De segurança, aqui claramente, né, o uso de um API de terceiros, ele tem essa questão de enviar a imagem para terceiros, então seria melhor um processamento local, por exemplo, usando o VLM. Um exemplo é aquele que o Jean mostrou de manhã sobre o OCR, que é usado no registro civil. E também a dependência da nuvem é por conta de processamento de eu não ter uma GPU potente para rodar um servidor dedicado, né? Então, se eu tivesse um servidor dedicado com GPU, eu poderia rodar isso de forma dedicada e não usando um servidor de terceiros. Conclusões, é possível utilizar, dá para ver que algumas partes ele conseguiu corrigir, só que com ressalvas ainda, principalmente pelo tamanho do dataset, e também principalmente para correções de nomes e datas que são mais variados em cada registro civil. Então ele funciona mais como restaurador semântico, mas não como transitor literal, e não consegue transcrever exatamente, principalmente se o OCR botar uma informação muito ruim, né, aí acabar inventando coisa. E o ponto crítico também é a qualidade da imagem, né? Como ele depende muito do OCR, o LLM só tem noção do texto que o OCR obteve, não tem noção da imagem. Então, ele precisa que a qualidade da imagem de entrada seja boa para que o OCR consiga botar uma transcrição minimamente boa para ele conseguir corrigir coisas mais pontuais. E para trabalhos futuros seria a expansão do dataset, botar mais dados, né? Esse aí eu acho que é o ponto mais crítico, botar mais dados para ele conseguir treinar e ter uma generalização melhor das estruturas e dos textos. Uma opção seria usar um Fine Tuning também para conseguir que ele consiga identificar qual tipo de documento, se é de nascimento, se é de óbito, se é de casamento, para conseguir identificar a melhor estrutura para se formar na hora da correção. E aqui seria uma opção de botar um modelo multimodal, que é uma VLM, que é o caso do OCR, do registro civil, que o Jean mostrou de manhã, que eu acho que ele poderia operar melhor do que usar o Google Vision, né? Principalmente porque ele teria tanto a imagem quanto um prompt de requisição ali junto. Eu acredito que talvez para o trabalho futuro trocar o OCR por uma VLM como o do registro civil. E é isso. Obrigado, Guilherme. Vocês podem notar que OCR é algo bastante desafiador, né? E é algo que está um problema em aberto. Ainda precisamos trabalhar muito. Ainda tem muito aqui, mestrado, doutorado para ser feito em cima
desse assunto, né, para melhorar aí a transcrição de documentos históricos, né, brasileiros, aqui, principalmente para o Brasil, né, tá? Que nós não temos quase nada de aplicações aí para ajudar nessa seara, né? Temos tempo para uma pergunta? Quem gostaria de fazer uma pergunta? Então, trabalhei ali com o CR, no contexto de registro civil, acho que seria legal eu comentar algumas coisas. Uma delas é interessante o dataset. Tu tem um dataset criado por ti mesmo, com mais de 50 anotações, entrando no contexto de civil, isso não tem em outro lugar, então isso é muito legal. E que legal ter testado as APIs do Google, legal ter testado o OCR num contexto diferente e ver os resultados disso, ou pelo menos ter uma perspectiva. Acho que é muito claro, talvez, depois de ter feito, provavelmente te passou isso na cabeça, que a tua principal limitação, tudo bem, tem a questão da técnica, mas também tem a questão de tu precisar de um fine tuning e só ter 50 exemplos. Talvez com uma quantidade grande ou relativo a um modelo grande de linguagem, talvez tivessem resultados interessantes. Uma outra coisa, mas é só um comentário mais geral, tu falou que chega uma hora ele tem um efeito bola de neve. Na literatura acadêmica, mas é só porque, enfim, estava aqui na minha cabeça, a gente diz que isso é um erro de cauda longa. Tipo, ele vai errando e daí ele perde o contexto e erra cada vez mais, né? Acho que é isso que tu quis dizer. Uhum. Mas muito legal o trabalho, parabéns pelos testes, muito interessante. Guilherme, mais uma vez, parabéns, tá? É um trabalho muito, muito, muito bom, né? Temos vaga para mestrado, para doutorado nesse assunto, tá? Se tiver interesse, estamos aí abertos aí, tá bom? Muito obrigado. Vamos passar a palavra para o Leonardo. Leonardo. Ok. Eu sou o Leonardo Conte e o meu projeto para essa matéria é sobre a detecção de anomalias em tráfego de rede usando aprendizado de máquina. Resumidamente, o uso de IA para detecção de anomalias em rede. Beleza. Qual que é a motivação, o contexto e o objetivo dessa minha POC? A minha principal motivação e contexto é a crescente complexidade e volume de tráfego de redes corporativas e públicas, porque conforme no estado atual do mundo, todo lugar está usando comunicação entre servidores, comunicação de internet, usando computadores, redes, e eles estão ficando cada vez mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Tanto que eu estava olhando umas pesquisas atuais, e uma pesquisa de 2025, ela estima que nos próximos 3 anos, as empresas brasileiras vão sofrer ataques de pelo menos 500 bilhões de dólares. E isso só vai piorar conforme o tempo, então você tem uma camada de defesa a mais para esses ataques cibernéticos, pelo menos nesse quesito de detecção de ataques de rede, ajuda um pouco, pelo menos. Beleza. Então, realmente a motivação, a certificação de ataques cibernéticos e a crescente importância de mecanismos mais eficientes para a detecção e resposta de ameaças. O objetivo final dessa POC é ter um sistema de análise de rede em tempo real. No caso, é o sistema de análise da minha rede, porque é a rede que eu consigo analisar, mas daria para expandir para outras redes, rede de empresas, rede da UFSC, qualquer rede. Você só teria que ter o acesso a essa rede e poder pegar os dados dela, treinar em cima dela e fazer análise. Beleza. A arquitetura do projeto a gente tem um usuário, que normalmente seria um profissional em segurança de dados, um profissional em defesa contra ataques cibernéticos, ou alguém que está querendo aprender. Ele teria 2 interfaces, uma interface web que serve para a análise em tempo real da sua rede e a detecção de ataques, e outra que é a dashboard do Streamlit, que ela é uma comparação entre os modelos que a gente treinou para checar qual que modelo encaixaria melhor no seu quesito e comparar os modelos que você gostaria de testar no dataset. A gente funciona com uma camada de coleta que pega os dados da nossa rede pelo Flow Collector e filtra esses dados para o nosso treinamento, vai armazenar nos flows e a camada de processamento vai pegar esses flows, aplicar os modelos treinados e voltar às previsões dos modelos. Como que funcionou a captura de dados para o nosso treinamento? Eu usei essa dataset da UNSW, que é uma universidade de Sydney, que ela tem
vários datasets. Os que eu usei foi o conjunto de treinamento e o conjunto de testes, que são vários flows de rede, vários records. Por exemplo, no de treinamento tem 175 mil records e no conjunto de testes 82 mil. E eu treinei os modelos em cima do conjunto de treinamento e testei eles nos testes. Esses modelos eles são divididos entre comportamentos normais e comportamentos com ataques classificados, que são esses que estão embaixo, que é os fuzzers, os análises, backdoors, DOS, exploit, generic, resonance, shellcode e worms. Uma explicação um pouquinho rápida de cada. Os fuzzers, eles são dados aleatórios que você está enviando para as máquinas para tentar confundir elas, travar elas. O análise está tentando analisar a rede do usuário pela máquina dele, pela atividade. Backdoor está tentando botar algumas falhas no comportamento para você poder acessar depois. O DOS, você está tentando sobrecarregar o serviço da máquina com muitos dados. Genérico é um ataque mais genérico. Qual que é o ataque genérico? Ressonância, você está tentando capturar todas as informações sobre as portas, os hosts, mapeamento de serviços, tentando mapear a rede. O shellcode, ele está tentando executar processos pela sua rede, que é super perigoso. E o worms, ele infecta a rede e afeta todos os computadores que estão conectados na rede, sem nenhuma interação humana automaticamente, só pela rede. O nosso objetivo nesse POC não é classificar os ataques, só detectar eles e falar um alerta. Está correndo um ataque, faça tal coisa. Daí seria a segunda camada de defesa que responderia aos ataques mesmo. O principal objetivo é detectar eles. Beleza. Como que a gente faz a captura de dados para a nossa rede, para poder analisar eles? Eu estava olhando sobre as minhas opções. As duas mais viáveis foram o Wireshark e o Sysflowmeter. O Wireshark, eu percebi que ele era um ambiente bem mais profissional, mais avançado, que você podia customizar bem ele, já fazer as análises em cima dele. E eu achei que isso não encaixaria muito na minha POC, porque eu queria fazer análise com os meus modelos. Então, eu acabei escolhendo o Flowmeter, que ele é mais simples, ele tem os dados mais semelhantes ao dataset, que é algo bem importante, porque não adianta você treinar um modelo com os dados, capturar outros e tentar fazer eles funcionarem, ficaria uma zona. Então, esse é um grande ponto. Ele é voltado à captura de dados somente, não à análise, e isso acabou fazendo ele encaixar melhor. Então, a gente vai usar os Flowmeter para captura de dados. Daqui a pouco eu vou mostrar como funciona. Aqui tem uma abinha, mas eu já vou abrir aqui também. Mas essa aqui é a interface dos dois. Beleza. Esses aqui foram os dados principais, que foram os dados que eu percebi que mais afetavam o nosso comportamento, mais ajudavam os nossos modelos a pegarem os ataques, decidirem os ataques. Um resumo rápido de cada dado é o proto, ele é o protocolo da rede, que ele vai te dizer qual que é o protocolo usado na comunicação. O DUR é a duração, SPQ bytes é o número de pacotes enviados, o DPQTS é o número de pacotes recebidos, daí o S-bytes é o número de bytes enviados e o D-bytes é o número de bytes recebidos pelos fluxos. E o label aqui só tem na minha rede não vai ter, né? Só tem no dataset que mostra se está sendo um ataque ou não. Ele classifica 0 não é ataque, 1 é ataque. Aqui é uma explicação rápida de o que cada coisa é, que eu já tinha explicado. E aqui é os nossos modelos testados. E os modelos que eu treinei rapidamente são modelos mais simples, mas é uma análise mais simples. O principal desafio era integrar tudo junto. E aqui a gente tem uma visualização dos modelos que testa todos os modelos em cima do dataset de treinamento. Vou ter um teste menor aqui para ser mais rápido. Esse aqui é o dashboard do Singlet, né? Ele está sendo hosteado pelo LocalNet. Ele está sendo hosteado no meu computador, sendo aberto por um túnel do
.NET. Então, se vocês quiserem, depois eu posso enviar o link. Vocês podem dar uma olhada nos dados, mas eu vou dar uma explicação rápida aqui. A gente tem esses nossos 6 modelos escolhidos. Eu posso dar uma explicação rápida sobre eles, mas eu não sei como está o tempo. A árvore Decision Tree, ela vai dividir ele vai dividir vários caminhos e atribuir atributos para eles e vai dar um peso para eles. Ele vai escolhendo o caminho que mais faz sentido. O Random Forest é basicamente o Decision Tree, mas com dados aleatórios, então ele é mais difícil de você fazer um overfitting nele. O Decision Tree é mais vulnerável ao overfitting. O Naive Bayes ele é baseado no teorema do Bayes. Logistic Regression, ele é linear, então nesse caso não funcionaria muito bem, mas a gente testou de qualquer jeito, porque não é um comportamento linear, né, é um comportamento da rede. O Nearest Neighbors, ele compartilha os vizinhos mais próximos, ele vai julgando e tá tudo bem, basicamente isso. Beleza. Aqui tem o resultado dos testes. A gente fez um teste de acurácia, de precisão, de CAL, de F1 Score e da linha de York. Daí aqui, beleza, a gente pode ver que o modelo escolhido no final foi Random Forest. Ele teve a melhor acurácia, ele teve o maior F1 Score, o maior ALK. Ele teve um recall bem bom, só perdendo para o quase mesmo que o Carnage Neighbors e perdendo para o Gradient Boosting. E a precisão dele também foi ótima, então a gente acabou escolhendo ele. Aqui tem uns parâmetros, a matriz de confusão de cada modelo, pode trocar aqui. E ali eram os detalhes dos modelos. Aqui vai demorar um pouquinho para carregar, mas trocou aqui, beleza. Tá, ok. Voltando para a explicação, o modelo escolhido foi o Random Forest, porque ele teve as melhores métricas dos modelos testados. Ele teve uma taxa baixa de falso positivo, uma taxa baixa de falso negativo, uma taxa ótima de positivo. E é isso. Beleza. Nossa captura em tempo real, como eu já disse, foi feito com o SysFlowMeter. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Aqui ele funcionando, eu estou pegando os dados da minha rede, do cabo da Ethernet, ele mostra o protocolo, o que eu tinha falado lá. E daí a gente filtrou esses dados, tem vários dados aqui, a gente filtrou eles só para os que eram compartilhados entre os dois, entre o dataset e o modelo, e o SysFlowMeter. E aqui a gente tem a análise em tempo real dos dados com o SysFlowMeter integrados em todo o sistema. E esse site também está aberto por um túnel do ngrok dessa vez. E eu posso ir atualizando os dados aqui, que estão sendo coletados agora do meu Flow Collector. Por exemplo, aqui, as 352, recebemos um protocolo TPC, que foi de 2 para 1 pacotes, movendo 24 bytes, com uma duração de 3 segundos. Eu posso dar um auto refresh aqui. Ele vai atualizando a cada 10 segundos o site. Ele vai mostrar aqui o fluxo dos ataques detectados, fluxos normais e taxa de ataque. Isso que eu queria eu não consegui fazer a tempo, mas eu queria tentar simular um ataque na minha rede para mostrar a taxa de ataque sendo detectada aqui, mas eu acabei não conseguindo fazer a tempo. Mas essa é a ideia. Esse seria tipo o aplicativo para o especialista de segurança analisar a sua rede. E, para finalizar, vantagens e desvantagens do uso do machine learning para segurança de rede, detecção de anomalias, é que teve uma boa precisão, como vocês viram, todos os modelos tiveram uma precisão decente, o Forest foi ótimo. Ele consegue detectar ataques conhecidos porque ele vai conhecer como funciona o padrão normal, então qualquer coisa que aparecer no Flow Collector for diferente do normal, ele vai classificar como ataque. Então, ele não precisa necessariamente saber como o ataque funciona. Ele tem um aprendizado contínuo, porque tu pode continuar dando dados para ele, tu pode enviar a sua rede, que eu acho que seria uma resposta mais legal do que eu fiz. Eu poderia pegar por não sei quanto tempo analisando minha rede,
e eu juntar um dataset da minha rede e treinar ele em cima da minha rede. Então, ele conhece muito bem a minha rede e qualquer mudança diferente ele saberia responder ainda melhor. Então, se você quisesse implementar isso numa empresa, eu acho que seria uma estratégia melhor de treinamento do modelo. E a larga escala, porque você pode fazer o treinamento, você pode aplicar em qualquer rede e tudo mais. Daí as desvantagens são manutenção contínua, porque se sua rede tiver uma mudança de comportamento ou qualquer outra coisa assim e os dados estiverem diferentes, o seu modelo treinado antecipadamente ele não vai mais servir tão bem. Então, se sua rede estiver mudando mensalmente ou anualmente, tu teria que ficar treinando esse modelo várias vezes. Nesse caso, não teve tanto problema, porque é um modelo bem leve, mas se você fosse treinar um modelo mais complexo com Deep Learning, seria um problema. E dependência em grandes volumes rotulados, porque você teria que rodar o Flowmeter ou qualquer preferência sua por um bom tempo, para poder analisar bem a sua rede, como ela comporta, em vários picos, em vários dias diferentes, e isso é um requisito, né, para você conseguir fazer o treinamento. E é isso, essa é a minha apresentação, obrigado pela atenção, e obrigado, valeu. Alguém tem alguma pergunta agora? Vou fazer uma pergunta para não deixar de fazer uma pergunta, Leonardo. Nós temos muitos sistemas em rede, né, para proteger rede contra ataques, tal, né, sistemas antigos, né. Muitos trabalhos acadêmicos foram feitos, né, sistema de detecção de intrusão, sistemas de prevenção de intrusão, etc. Né. Você acha que a IA pode mudar? Esses trabalhos antigos foram feitos e todos os sistemas hoje que, né, desenvolvidos com base nessas ideias antigas, pode mudar todos os sistemas atuais de proteção de ataques cibernéticos em rede de comunicação de dados? Eu acredito que, já que é uma pesquisa já muito conhecida, os ataques eles meio são adaptados para isso, né? Porque conforme as pesquisas vão lançando, os ataques vão mudando e ele vai constantemente evoluindo. Por isso que quanto mais tempo passa, mais perigoso esses ataques cibernéticos são. Então eu acho que a introdução da IA é interessante, porque ela consegue adaptar em tempo real, né? Porque você vai continuar dando dados para ela, você vai continuar alimentando ela e ela consegue adaptar melhor do que as táticas clássicas. Mas eu acho que o principal fator desse projeto é o fato de que isso pode ser uma camada adicional. Tu pode usar os dois. Tu pode ter um modelo clássico para detecção e um modelo usando IA. Você pode usar os dois, comparar eles e descobrir o que funciona melhor para o seu caso. Parabéns pelo trabalho, Leonardo, muito interessante. Não é comum a gente ver trabalhos na área de redes no LabSec, pelo menos no tempo que eu estou aqui, o que por si só é uma coisa bacana, né? Outros grupos de pesquisa focam única e exclusivamente em segurança de redes, o que mostra que tem um mar aí de coisas a serem feitas. Eu tenho várias dúvidas sobre o teu trabalho, mas eu acho que eu vou concentrar nas mais conceituais. Tu não achas que é um problema colocar a tua ferramenta, ou por mais que seja uma versão melhorada dela, rodando com hardware de muita capacidade, ela não vai introduzir latência, porque se ela ficar no meio, né, uma espécie de passo necessário para que o tráfego passe para chegar no seu destino, ela não vai adicionar uma latência significativa, talvez para aplicações que não suportem uma latência extra que potencialmente adicionaria? Eu acho que talvez se você tiver um modelo que requer mais força computacional, com certeza isso é um fator a se considerar que eu não tinha considerado muito. O que eu tinha considerado bastante é que se você estiver usando alguma ferramenta para analisar o seu fluxo de rede, e essa ferramenta que você está usando para analisar o seu fluxo, ela for infectada, é um problema que também você não conseguiria detectar com essa análise, porque o seu próprio dado que você está coletando, ele está sendo falho. Então, eu acho que tem vários quesitos assim que possivelmente são vulneráveis a ataques, a própria ferramenta para defesa. Por isso que eu diria que isso é uma ferramenta extra. Tipo, não é a sua solução para problemas, tanto que ela não vai defender nada, né? Ela só vai detectar problemas. Mas esse quesito da latência, eu acho que realmente é um problema que é difícil de resolver.
Perfeito. Acho que quando tu posiciona a tua ferramenta como um IDS, né, Intrusion Detection System, tu já te previne de ter que lidar com muitas coisas. Tu ativamente interromper o tráfego, coisas assim, então por te posicionar como um IDS te traz algumas facilidades, né, e te libera de ter algumas preocupações, como essa, né, da latência, por exemplo. Tu tá ali só para fazer alertas, né, tá ferramenta para fazer alertas. Vai ter que ter um ser humano ou uma outra aplicação que vai tomar decisões em cima disso. Mas parabéns, achei muito interessante. Também acho que tem muita evolução, muita coisa pode ser feita, né, em cima do que tu apresentou, mas de forma geral acho que está excelente. Parabéns. Valeu. Eu acho que o principal, só um último ponto, eu acho que o principal caso mesmo, porque eu não gostei muito disso, que eu vou perceber isso mais para frente no meu projeto, mas eu acho que seria bem mais interessante se eu tivesse treinado em cima da minha rede, o modelo, porque todas as redes vão ser um pouco diferentes e eu acho que não faz muito sentido você treinar em cima de tudo bem que é um dataset muito grande, que tem várias redes diferentes, mas eu acho que o modelo ele seria mais garantido de funcionar para sua própria rede se ele fosse treinado em cima dela. E é isso, valeu. Bom, de qualquer forma, ótimo trabalho, Leonardo. E o Federico também tinha falado um pouco sobre isso no início do dia, onde ele falou que vários problemas de provas de conceito só surgiram de fato depois da implementação em produção, né? Então, acho que esse caso da latência, por exemplo, poderia se encaixar numa situação desse tipo. Enfim, acho que é isso, então. Obrigado, Matheus. Parabéns, Leonardo, pelo trabalho, né, ousadia de trabalhar nesse assunto, tá? Que é muito legal, muito bacana. E acho que tem também muito futuro aí, né? Então, passamos agora para o Wellington. Wellington, assuma a próxima sessão aí. Obrigado, Wellington. Perfeito, obrigado. A gente vai, então, iniciar com a Brenda. A Brenda, então, vai apresentar um trabalho sobre geração de chaves aleatórias a partir de modelos grandes de linguagem. Vai falar sobre os potenciais e as limitações disso, especialmente nesse contexto de aplicações que estamos lidando por aqui. É um trabalho super válido. Agora é contigo, Brenda. Eu faço comentários no final. Eu vou mostrar alguns dos resultados e do desenvolvimento da API que foi desenvolvida em torno dessa prova de conceito, que é utilizar a inteligência artificial para a geração de chaves criptográficas. E vou começar mostrando primeiro a API, que foi desenvolvida e como ela funciona. E em seguida eu vou falar um pouco sobre o contexto e qual a importância dessa entropia. Em seguida eu vou fazer um panorama geral do potencial da IA nessa área, também as limitações dela, e por desenvolver essa prova de conceito. E, por fim, um pouco sobre as métricas de avaliação e o que precisa melhorar para uma pesquisa continuar essa prova de conceito, enfim. Primeiro aqui a gente tem a interface web da API que foi desenvolvida. Nela a gente pode ver que é possível gerar uma chave criptográfica utilizando um modelo que foi fine-tuned. Também é possível utilizar um modelo base do GMA3, mas esse modelo fine-tuned ele foi treinado especificamente para gerar chaves com melhor entropia. E também é possível definir o tamanho da chave. Ali a gente tem por padrão uma de 256 bits. Também dá para colocar a estratégia de prompt, como o kill shot ou zero shot. E um preset de temperatura. Nisso a gente pode gerar a chave e depois validar com niche ou gerar embed com várias chaves de uma vez. Também analisar algumas estatísticas sobre as chaves que foram criadas nesse servidor. Passando agora para um exemplo de uma chave que foi criada. Temos ali uma chave de 256 bits que, olhando assim, sem analisar muito, a gente pode pensar que é completamente aleatória. Mas observando as métricas que foram obtidas dela, a gente vê que não é uma chave completamente aleatória, ela tem alguns problemas. A quality score e a entropia de channel, elas medem isso, tanto que ela só tinha 40 de 100 na quality score, e na entropia de channel, que o máximo é 8, foi só 4,41. Também podemos ver ali que os bytes únicos foram 23,32. O ideal seria ter completamente bytes únicos para melhorar a aleatoriedade da chave. Isso tudo indica que ela não é adequada para usar no meio que precisa de segurança, usar criptograficamente. Mas é interessante perceber que a IA teve essa capacidade de gerar uma chave. Quando a gente vê ela gerando textos completamente
previsíveis. Aqui também tem uma validação com a suíte de testes NIST. São 15 testes que vão verificar algumas qualidades dessa chave, e se ela é adequada criptograficamente. E temos como esperado também que ela não passou na maioria dos testes. Cada teste ele testa uma coisa, e dos 15 testes, só 4 requisitos passaram com essa chave. Então, o que torna ela bem inadequada para usar no meio que precise de segurança criptográfica. Mesmo assim, é interessante notar que ela passou em alguns deles. Agora, falando um pouco sobre a motivação, por que a gente precisa de chaves seguras e qual a necessidade dessa entropia? Quando a gente tem chaves imprevisíveis, chaves que são aleatórias, elas são mais difíceis de serem descobertas, então elas são mais seguras, mais resistentes a ataques. E quando a gente precisa de chaves, precisa de criptografia, de uma segurança, quanto mais difícil é para um atacante ou qualquer outro meio descobrir essas chaves, melhor e mais seguro a gente está com relação a usar essa chave. E a entropia, ela é uma forma de medir o quão imprevisível, o quão aleatória essa chave é. Ela mede esses padrões que a gente tem nas chaves e quão aleatória é a sequência. Por exemplo, a gente tem ali uma sequência de menor entropia, que é bem previsível, é fácil prever qual vai ser o próximo número da sequência. Enquanto a gente tem uma sequência que é imprevisível, que tem maior entropia, a gente não pode intuir facilmente qual vai ser o próximo número. É interessante que a gente tenha chaves que sejam mais imprevisíveis possíveis, logo que tenham a maior entropia possível. Nesse sentido, a gente tem a questão da IA, e como ela está bem proeminente nas mais diversas aplicações, e como ela tem tido resultados bem promissores, principalmente na área da segurança, em ataques criptográficos. Então, é interessante notar se ela tem essa capacidade, se ela pode ser utilizada nessa área também. Aqui temos 3 trabalhos que foram encontrados na literatura, quando eu estava pesquisando sobre possíveis contribuições que já tenham sido feitas utilizando a IA para a geração de números aleatórios. E temos aqui o primeiro trabalho que foi que eles utilizaram transformers para simular um gerador de número aleatório, geradores já estabelecidos, e que foram utilizados como forma de treinamento e ver se a IA conseguia produzir esse comportamento aleatório desses geradores. E eles constataram que sim, a IA foi capaz, e ela inclusive passou nos vários testes NIST. Só que apesar disso, ela também foi capaz de identificar padrões, de fazer a criptoanálise desses números aleatórios que foram gerados. Então, a gente tem ali um passo bem promissor, que é a IA ser capaz de simular um comportamento aparentemente aleatório, mas também tem a questão de uma segurança que também pode ser usada para atacar esses mesmos geradores. Além disso, tem um segundo trabalho que eles utilizaram Multilayer Perceptron para reproduzir um sistema caótico em FPGA. Ele foi muito mais eficiente, porque não foi necessário reproduzir esse sistema em hardware. Com esse Perceptron, eles puderam reproduzir de uma forma um pouco mais rápida e um pouco mais eficiente que seria feito utilizando um FPGA reproduzindo esse sistema. E os resultados também, eles passaram nos testes NIST e foram bem promissores para demonstrar que esse NLP ele pode reproduzir um sistema caótico e aparentemente imprevisível. Também temos ali o último trabalho, que eles utilizaram Deep Learning para simular proofs, que são funções inclonáveis, que são fenômenos físicos que são aparentemente não reproduzíveis, e que são muito interessantes na geração de chaves, justamente pela sua não reproduzibilidade. E utilizar um Deep Learning para simular isso, não precisar do meio físico em si, então para poder utilizar esse mesmo Deep Learning em outras aplicações, sem precisar do meio físico ser reproduzido toda vez. E apesar desses resultados promissores, dessas indicações de que a IA pode sim ser utilizada nessa área, temos 3 desafios principais que são
da característica das IAs mesmo, principalmente das LLMs, que foram escolhidas para esse tema do trabalho, que elas maximizam a coerência, eles são bons em prever padrões, em sequências, então, como fazer com que elas sejam previsíveis, que elas não priorizem esses padrões, essas sequências. Além disso, fazer uma verificação formal dela, que é muito necessário para várias áreas da segurança, é difícil porque elas são basicamente caixas pretas. É difícil ver quais são os mecanismos, qual é o processo de pensamento delas, para chegar naquele número aleatório, naquilo que ela gerou. Além disso, elas também podem ter uma sensibilidade bem grande a pequenos detalhes da implementação, pequenas características do dataset, que afetam muito a qualidade das chaves que elas podem gerar. Considerando isso, foi feita uma prova de conceito para verificar se como foi o comportamento de uma IA, um modelo menor, um GM3, para gerar chaves criptográficas utilizando um pequeno dataset de fine-tuning. O GM3 ele tem só 2 bilhões de parâmetros. Ele foi escolhido porque minha máquina não tinha muita capacidade para rodar um modelo maior. Mas para testar se um pequeno modelo já seria capaz de gerar chaves de alguma forma promissora. Ele funciona basicamente com a API, e ela se liga à minha implementação na API Flask, e o dataset de fine-tuning ele foi feito utilizando a Data Secrets do Python, que é baseado no Dev-Random do Linux. Então, eu fui capaz de gerar vários exemplos para treinar esse modelo. E através desses exemplos, ele aprender como melhorar a geração de chaves para que melhore a entropia do mesmo. E para quantificar o quão entrópicas, quão aleatórias foram essas chaves geradas, foi utilizado 3 tipos de métricas: a Quality Score, a entropia de Shannon e os testes Niche. Agora, trabalhando um pouco mais essas métricas que apareceram lá na apresentação da API, elas são... A Quality Score ela é uma métrica composta e que ela dá pontos para alguns critérios. Por exemplo, a quantidade de entropia recebe 40 pontos. Quantos bytes únicos, 30. A ausência de repetições, 15. E a ausência de sequências, 15. Então, a chave ela pode ir pontuando por alguns critérios, mas ir perdendo pontos por outros. Isso explica um pouco porque ela tirou só 40 de 100. Ela pode ter ido melhor em alguns critérios, mas ido mal em outros. Da mesma forma, o cálculo de Shannon ele mede a quantidade de informação por byte. Então, quanto maior o valor, por exemplo, mais próximo de 8, mais perfeitamente aleatório é. Então, aquele modelo que ficou só em 4 de 8, ele foi um meio termo, mas ainda assim ruim. Então, quanto mais perto de 8, melhor e mais entrópica é aquela sequência que foi passada. Temos também os testes do Niche, e como já foi falado, cada um deles ele vai tratar de algum critério que envolve a entropia dessa sequência que foi passada. Temos ali frequência de blocos, runs, rank, e muitas outras que envolvem cálculos complexos para determinar o quão realmente entrópica é aquela sequência que foi passada. Sobre o comportamento do modelo em si, foi chegando a algumas conclusões e, no geral, ele não melhorou, mas ele ficou ali na média para baixo. Então, tem algumas questões que podem trazer um desempenho melhor para esse modelo, para essa prova de conceito, que seria, por exemplo, aumentar o tamanho das chaves. 1024 ou 2048, por exemplo. Não foi testado, porque o meu computador é bem reduzido no poder computacional, mas seria interessante para ver se só de aumentar o tamanho das chaves a gente tem uma entropia muito maior. Além disso, seria interessante utilizar modelos mais complexos, modelos maiores, que talvez performem melhor nisso de gerar entropia, e também fazer um fine-tuning com mais exemplos. Ali eu fiz um fine-tuning com 10 mil exemplos, mais ou menos, mas talvez um fine-tuning mais complexo que agregue vários tipos de técnicas, outras bibliotecas, pudesse melhorar essa capacidade do modelo de gerar entropia e não ser repetitivo, por exemplo, não utilizar só uma mesma estratégia para gerar chaves. Além disso, eu adicionei as estratégias de prompt, mais para ver como isso influencia o modelo, mas seria bom fazer uma análise um pouco mais aprofundada,
que era o objetivo, de ver o quão, dependendo do prompt que você coloca para o modelo, ele gera uma chave mais entrópica ou não. Aqui tem um repositório que chama que, como eu já tinha falado, dá para gerar chaves, dá para definir também chave e testar diferentes configurações para ver de que forma o modelo pode melhorar a geração da chave ou não. E acredito que seja isso. Ô, Brenda, parabéns, né? Eu achei um assunto. As chaves criptográficas, chaves, né? Em geral, são um alicerce, né? São os tijolinhos da segurança da informação, né? Então, não dá para fazer segurança sem ter chaves, né? A minha pergunta é: será que essas tuas ideias, teus testes, avaliações, fez aqui, não dá para avaliar chaves já existentes, né? Chaves que foram geradas, né? Para saber se realmente são aleatórias ou não, ou quão boas elas são? De chaves que não foram geradas pelo modelo, por exemplo. Usar né, o modelo para avaliar chaves que foram geradas de outra forma. Uhum. Dá para fazer, mas no geral essas chaves elas já são avaliadas por essas ferramentas, né? Só peguei alguns tipos de teste para avaliar o modelo, mas quando se usa um gerador de números aleatórios, ele já tem embutido algum tipo de métrica, uma avaliação para garantir que aquela chave que ele gerou é aleatória e é segura. Mas, como eu já tinha falado de um trabalho, eles utilizaram o modelo para verificar se a chave era possível de passar por uma criptoanálise. Então, eu acho que seria interessante utilizar esse modelo para ver se, além de gerar essa chave, ele consegue identificar um padrão ali e descobrir também como essa chave foi gerada. Perfeito, parabéns, Brenda. A gente acompanha de perto, né, o teu trabalho. Achei que evoluiu muito bem aqui, parabéns mesmo. Eu vou seguir o Frederico também tirando os parabéns. Ele também mandou aqui, sim, acho que a gente tem um repositório e pode compartilhar depois, Fred. Como é que tu imagina que seria uma continuação natural desse trabalho? Se você fosse continuar, o que você faria? Primeiro, eu modificaria o modelo. Eu acho que, apesar dele ser levinho, eu acho que ele não teve um desempenho muito bom. Então, talvez procurar por modelos que sejam mais interessantes nessa área, talvez modelos que já foram utilizados em outros trabalhos. E, além disso, eu aumentaria o número de chaves, o número de configurações, e fazeria uma análise mais aprofundada. Eu acho que seria interessante ver quais configurações melhoram o desempenho do modelo para gerar chaves, melhoram a entropia. Acho que seria o primeiro passo que eu daria para continuar essa pesquisa. Brenda, parabéns. A pergunta do Wellington é muito boa, né? E aí tu responde ela num formato que me deixa desconfortável. A minha pergunta é: tu pretende continuar a pesquisa? Era a minha intenção quando eu comecei. Eu até tinha pensado em talvez continuar com o mestrado, mas acabei pegando outro tema. Legal. Que bom. Porque tu falou sempre, né, uma forma de ir, poderia continuar dessa forma, mas eu senti falta de eu quero fazer. Mas legal, que bom que tu tens vontade de fazer, como os outros trabalhos, né? Acho que esse trabalho é fantástico, muita contribuição, muita coisa bacana a ser feita. Parabéns. Que bom que tu queres continuar. Obrigada. Obrigado, então. Vamos passar para o próximo. Meu nome é Roberto. A intenção do meu trabalho é explicar um pouco sobre o que é a prova do conhecimento zero e como ela funciona, e trazer dois métodos ali que a gente implementou nessa POC e comparar os valores e como é que funcionou. Então, enfim, tudo começa basicamente com IA e redes neurais ali, quando a gente tem um dilema da questão de confiança. Tipo, com o boom da IA, como é que a gente sabe que eu posso confiar em um modelo que ele foi treinado corretamente ou não? E como garantir essa integridade? Se nada vai ser vazado, se não vai ter um problema ali em questão de segurança e tudo mais. Para solucionar isso, então, é proposto a prova de conhecimento zero, tanto no momento de treinamento ali, quanto no momento de inferência, logo depois dos treinamentos feitos. Então, o objetivo desse trabalho, basicamente, é validar esse treinamento, aplicando ali o ZKPOT, que é uma biblioteca para fazer esse treinamento com zero conhecimento, e demonstrar matematicamente esse treinamento honesto,
validar a inferência ali utilizando ZKML com a biblioteca EZKL e garantir uma saída autêntica e comparar depois, posteriormente, os impactos, tanto em desempenho e espaço ocupado em cada um desses modelos, quanto em comparação com o modelo tradicional ali, né? Então, de forma resumida, o que é conhecimento zero? Ela é uma prova criptográfica que um provador, ele tenta convencer, ele busca convencer, então, um verificador, de que uma afirmação é verdadeira, sem precisar revelar nenhuma dessas informações. Tipo, eu sou o provador, eu falo para vocês que eu sei uma senha, mas eu não preciso revelar ela e nem, enfim, dar dicas sobre, porque eu sou uma pessoa confiável. Então, os pilares principais seria ali a questão de privacidade, em questão de não vou revelar e não pretendo revelar isso, integridade, então eu sou realmente uma pessoa confiável, e verificabilidade, onde é possível verificar que eu sei a senha de alguma outra forma. Então, partindo para as bibliotecas utilizadas, no Zcapote ali, a Proof of Training, a gente tem uma busca por provar matematicamente que o processo de treinamento, tanto os processos ali de forward pass, backpropagation e a atualização dos pesos, eles foram executados corretamente, assim como esperado, e que corretamente conforme o algoritmo ali declarado. E a intenção ali é esconder, garantir tipo, a segurança do dataset de treinamento, os pesos finais e intermediários ali, contando as questões também de propriedade intelectual, e o código-fonte do modelo, impedindo, então, uma volta atrás para pegar o resultado e chegando em algum dado específico. Partindo para o ZKML, é mais focado na inferência, principalmente ali com Machine Learning, e ele tenta demonstrar que um dado público ou privado X, com um modelo com hash público M, a saída esperada pode ser provada utilizando o hash público daquele input. E um dos benefícios disso é que ele funciona como um modelo, como um serviço. Tipo, eu sei a resposta de uma IA, mas eu tipo, consigo garantir que ela não foi alterada ou falsificada, por exemplo. Sem que eu precise, por exemplo, pedir para, enfim, ChatGPT me enviar o modelo. Então, basicamente, os dois modelos ali que a gente vai explorar um pouco aqui, um é focado no treinamento, o Zcapote, então é garantir que o modelo aprendeu honestamente, não vai guardar nenhuma informação, e o ZKML, que foca então na inferência, então ele foca nos pesos e garante que o modelo vai produzir a saída esperada sem fazer todo esse processo complexo do treinamento. Então, enfim, partindo para o EZKL, ele é uma biblioteca compatível com o NNX, que é um formato, é um Open Neural Network Exchange, basicamente, tipo, eu consigo treinar um modelo e enviar para outra pessoa, então isso permite que treine em outro lugar e eu consiga só pegar esse arquivo e fazer essa inferência com o EZKL. Principalmente também tem ali a parte de transformar todas as operações da rede neural em um circuito criptográfico. No back-end, ali em questão de sistema de prova, ele utiliza Halo 2, é um sistema muito bom em questão de provas recursivas. Então, tipo, quando a prova é muito grande, ele acaba sendo bem rápido para fazer essa inferência, e foi uma das peças centrais assim, do experimento na parte de inferência. Assim. Então, a arquitetura da solução que a gente utilizou ali foi um treinamento inicial com PyTorch, e aí a exportação em ONNX, o EZKL para converter para o grafo em um circuito ZK, e a geração das provas, né, tanto na parte do treinamento e da inferência e a verificação das provas. Partindo para o cenário, então, foi feito um treinamento. Aqui não é muito limitado, então, mais no quesito da POC, foi feito um treinamento em uma MLP, de reconhecimento de uma rede neural bem simples para gato ou não gato. Então, inserindo uma imagem, ele vai retornar se aquela imagem tem algum gato ou não. E a partir disso, então, a gente pretende comparar o tempo de treinamento, o tempo de geração da prova e o tempo de verificação, além do tamanho no disco que isso impacta. E tem também ali o teste AB com a execução normal e a execução com a prova, né?
Na parte do Zcapote, ele é um pouco diferente do EZKL ali, que é preciso desenvolver em conjunto. Então, é preciso definir uma arquitetura e as camadas. Depois, partindo então para o log das atualizações, registrando o espaço do gradiente descendente, a construção do circuito e, posteriormente, só que acontece a geração da prova e a verificação. Já no EZKL é muito mais simples, basta treinar um modelo previamente, exportar esse modelo e fazer um arquivo de configuração, e depois gerar uma testemunha dessa inferência também. Tudo isso feito em arquivos ali, bem tranquilo. Depois de todo esse processo, aí ele cria a prova e valida, sendo esse o passo mais computacionalmente caro do EZKL, que é a parte de gerar essa prova, né? Então, a partir disso, a gente chegou nos seguintes resultados. Baseado naquela rede MLP de verificação gato-não gato, o momento de execução ali dela foi bem rápido, ali por volta dos 10, 15 segundos, e a partir disso, a gente fez a verificação, exportou em ONNX, e a inferência já passou por um tempo de 90 segundos, o que é um custo relativamente alto para algo bem simples. Mas já partindo para o treinamento em Zcapote, ele já vai para 480 segundos, que é algo tipo 100 vezes o valor inicial. Então, é algo bem custoso em questão de tempo, assim. Em questão de tamanho médio dessas provas, o tamanho normal geralmente não tem uma prova de, tipo, não ter conhecimento e tudo mais. Então, quando a gente faz com inferência, ele produz um arquivo ali de 8 megabytes, e o Zcapote, ele produz um de 45 megabytes. Ambos eles produzem diversos arquivos de prova. É possível fazer essa verificação também visualmente, tipo, olhar ali o resultado, o output e tudo mais. Mas principalmente ele focado em questão de hashes, tem também o tempo dessa verificação, o tempo que os algoritmos levam para fazer a verificação desses hashes ali, se essa prova, se esse treinamento foi honesto ou não. Então, no EZKL ali, ele leva cerca de 3 segundos, enquanto no Zcapote ele já passa para 30 segundos, por exemplo. Isso em uma rede bem simples ali. Enfim, partindo então para os resultados que a gente encontrou nesse tempo, tanto o Zcapote quanto o ZKML adicionam sim uma sobrecarga significativa, tanto no treinamento quanto na inferência, e acaba limitando muito o uso para modelos simples, que foi o caso do nosso treinamento. Mas, apesar de tudo isso, tem um ganho muito útil em questão de confiabilidade ali. Então, enfim, setores que mexem com dados públicos e coisas do tipo podem se beneficiar muito disso, porque eles, querendo ou não, ele acaba sendo mais maduro do que, enfim, Zcapote puro, por exemplo, ali com EZKL. Em questão de conclusões, então, o Zcapote realmente bem mais viável, mas ele é muito mais caro, considerando ali que, tanto em questão de execução, ele já passou das 100 vezes o tempo inicial, mas ele ele conseguiu comprovar de forma eficiente que é realmente honesto e não revelando nenhum dado, mas exige sim o poder computacional ali, que é um grande problema. O ZKML ele complementar, ele garante que o modelo foi treinado honestamente com a inferência, acaba sendo mais prático e acessível, é algo bem simples, quando comparado com o Zcapote, porém não produz não são a mesma coisa, um é treinamento realmente, outro é só inferência e acaba não sendo substituíveis, assim. É um futuro promissor, realmente, porque vale muito a pena, foi um treinamento interessante de ser feito e os resultados conseguiram provar isso muito bem, assim. Para trabalhos futuros, então, quando analisando no detalhe, dá para perceber uma certa, eu não diria ineficiência, mas um problema em questão de tempo na geração da prova, no circuito ZK, em ambos isso aconteceu, e também na questão de recursividade, que os arquivos são relativamente grandes, mesmo para MLPs pequenas. Então, gerar, tipo, o esquema de prova da prova. Então, separar uma prova única, como é gerado atualmente, em provas menores, recursivamente, até que a união de todas elas gerem a mesma prova, poderia fazer essa compressão e melhorar essa questão de armazenamento.
Acredito que em casos reais seja interessante a aplicação de um piloto em modelo de finanças e diagnóstico na área da saúde. Em questão da minha apresentação era isso. Obrigado a todos. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, Roberto, parabéns aí pelo trabalho, muito legal, assim, pô, alto nível, né? Então, assim, eu vejo inúmeras aplicações, inúmeras coisas que a gente pode fazer com tudo isso, né? Mas eu queria uma opinião tua, né? Se tu fosse montar uma startup, né, com um produto, fosse botar no mercado para, né, para ser um sucesso, usando todo esse conhecimento que tu obteve aqui, né, que tu fez aqui, usando essas ideias aqui, o que você montaria como produto? Então, uma curiosidade é que quando eu comecei a montar essa POC, tô fazendo meu TCC, que é na área da saúde, envolve machine learning e redes neurais, e eu tentei aplicar, então, mas é basicamente estimação de medida antropométrica por imagem, então tirar uma foto do corpo, tentar estimar uma altura e tudo mais. Isso eu achei muito interessante a aplicação do EZKL e do ZKPOT em si, nesse treinamento que eu estava fazendo, porém acabou sendo inviável porque ocupou muito espaço. Mas seria algo provavelmente voltado para a imagem. Para imagem. Mas tá algum produto especial assim? Alguma coisa que tu mesmo ainda... Ou daria para fazer isso, eu poderia ganhar dinheiro com isso? Nossa, pior que eu não pensei em nada específico, assim. Acho que mais questão de dados privados. Me causa mais essa curiosidade. Sim. O uso, sim, a gente sabe disso, né? Mas assim, tipo assim, qual é um problema que nós temos no Brasil hoje que tu poderia ter um produto que poderia resolver? Poderia ajudar? Agora eu entendi, tá. Nossa, são muitas opções ao mesmo tempo que eu fico meio confuso entre elas, assim. Uma só. Um problema que eu tenho percebido em alguns locais que eu trabalhei, por exemplo, foi que dados sensíveis não eram bem tratados, por assim dizer. Então, tipo, criava-se vou usar um endpoint, por exemplo, aqui do ChatGPT, e dados sensíveis iam parar lá dentro e ninguém sabia como isso funcionaria. Então, talvez uma aplicação que envolvesse essa dinâmica ali, tipo, dados financeiros, sabe? Tipo, CPF, coisa do tipo, que várias vezes já aconteceu, assim. Muito obrigado. Eu vou a palavra para o Biagi, ver se mais alguém tem perguntas aí, né? Oi. Então, acho que antes eu só vou fazer uns comentários, eu acho bem legal o tema, assim. Eu só queria relembrar que, tipo, como exemplo foi utilizado a identificação de gatos, mas a gente pode esperar um custo parecido para várias outras aplicações que lidam com imagens, então a gente pode estar trabalhando com outras aplicações, com identificação de documentos falsos, com outras aplicações. O custo, ele é muito grande, realmente, porque a gente está trabalhando com imagens, se fosse modelos que não sejam com imagens, acho que seria bem menor o custo, e seria talvez mais viável. E que a próxima zero também ela fala de não liberar os dados ou o modelo, mas depende muito da aplicação. Então, no caso eu acho que o mais clássico é a delegação do treinamento. Então, se eu delegar o treinamento para outra entidade, eu entrego, por exemplo, o modelo, os pesos iniciais, eu entrego os dados, ele treina e me devolve o resultado. Eu quero ter uma certeza que ele fez o treinamento correto. Essa prova, ela resolve esse problema, eu consigo ter essa certeza. Mas nesse caso, por exemplo, o dado foi público, eu entreguei o dado para ele fazer o treinamento. Então, depende da aplicação muito, o que vai ser público, o que não vai ser, né? Se eu distribuir, por exemplo, o treinamento distribuído entre várias entidades, pegar os pesos e juntar no modelo maior, se as entidades quiserem esconder os dados, eu consigo ainda ter uma prova que o protocolo de treinamento foi seguido corretamente, mas eu tenho que ter uma certa confiança de que os dados não foram envenenados antes do treinamento. Então, depende muito da aplicação, mas ainda assim é uma camada de segurança maior, é muito, muito legal. Então, só isso, só queria fazer esse comentário, se alguém tiver mais uma pergunta, enfim. Muito obrigado, Roberto, obrigado, Biagi, né? Antes de mais nada, queria dizer que aqueles alunos que não fizeram a apresentação hoje terão a oportunidade de fazê-la, né, na semana que vem, na terça-feira à tarde, tá? Que é a última oportunidade, né? Por fim, gostaria de agradecer, né, a todos os alunos que participaram do curso, né, todos os tutores, né, que ajudaram esses alunos a fazerem um excelente trabalho, né? Eu tenho certeza que muitos frutos, né, surgirão a partir
dos trabalhos que foram feitos aqui, né? Seja TCC, seja mestrado, seja doutorado, seja um produto, né? Uma empresa, uma startup, né? E nós, efetivamente, aprendemos muito, né? Com vocês, né? Eu, professor, os professores, os tutores, né? Juntos, os alunos, né? Aprendemos muito como utilizar a IA, né? Na área da segurança da informação e como a segurança da informação pode se beneficiar, né? Da inteligência artificial. Então, realmente foi muito, muito produtivo, muito bom. Queria agradecer ao Registro Civil, né? Pelo apoio, né? Por tudo que tem feito aí pelo nosso laboratório, pelos nossos alunos, né? Pelos financiamentos, pelas ajudas todas, né? Tá? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, o Frederico quer fazer um comentário final, e depois vamos encerrar, então, o nosso workshop hoje. Frederico? Gostaria de agradecer, professor, ao convite, né, a oportunidade de me trazer até Florianópolis, apesar de termos feito, né, remotamente. Os meus alunos também estão aqui, participaram, são 5 alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul que também participam desse workshop pela segunda vez. Na primeira vez também estivemos aqui, agora na segunda vez continuamos. Espero poder, nos próximos, poder colaborar, talvez com tutoria de trabalhos, ou talvez trazer TCCs que a gente venha a ter no Instituto Federal, lá no nosso curso de graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, que sejam dessa área, claro, né, faça sentido estar dentro desse workshop nas próximas edições. Obrigado, Registro Civil, obrigado, professor. Muito bom, obrigado a todos. Damos encerrado, então, o workshop. Hein? Obrigado, gente.